Ai. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a ver as doenças bacterianas, né? A gente já falou um pouco sobre as bactérias, sobre a flora normal, e agora nós vamos para as aulas que são um pouco mais aprofundadas nas doenças dessas bactérias, né? Quais são as bactérias que causam doença e quais as doenças que são causadas por elas. Mas antes da gente falar detalhadamente, começar a falar dessas bactérias, vamos lembrar um pouquinho de história, né? Então, na Idade Média, nós tínhamos uma grande quantidade de infecções bacterianas, principalmente por causa da falta de saneamento básico. Então, nós tivemos vários surtos de bactérias, como, por exemplo, o surto por Vibrio cholerae, que é a bactéria. Deixa eu permitir aqui o pessoal, só um pouquinho. Aí, que é a bactéria da cólera. Então, nós começamos a ter vários surtos e, né, muitas populações foram dizimadas por causa dessa bactéria, né, e por várias outras também. Foi observado, então, lá no século XIX, que as bactérias elas poderiam ser controladas com o saneamento básico. Então, a partir do momento que a água começou a ser tratada, esgoto, né, os resíduos começaram a ser enviados para lixões, né, que antes não eram, começou a ter drenagem da água da chuva, né, observou-se então que as bactérias, né, as infecções bacterianas diminuíram. Então, lá no século XIX só que foi observada a importância dessa limpeza, né, nas cidades, digamos assim. E é claro que mesmo assim, ainda a gente observou que tinham muitas bactérias e muitas doenças, como antrax, tuberculose, difteria, tétano, né, que é causada por essa bactéria, e a peste. A peste, nós conhecemos aí também, né, por outros nomes, mas a peste ela era causada por uma bactéria da pulga, né? Então, o pessoal também, né, começou a ter animais de estimação e acabou tendo algumas disseminações dessa peste em algumas regiões. Mas nós já começamos a observar que tinha como controlar esse, né, essas bactérias com a higiene básica, digamos assim, com melhoramento aí no saneamento básico. Já no século XX, foi observado que as bactérias elas também poderiam ser controladas a partir de antibióticos. Então, no século XX, surgiu assim uma grande quantidade de antibióticos que revolucionou, né, o tratamento contra as bactérias. E hoje, né, nós sabemos da importância desses antibióticos, né? Muitas pessoas elas acabaram salvando, digamos assim, devido aos antibióticos que surgiram e que foram desenvolvidos a partir aí do século XX. Porém, ainda hoje nós temos grandes problemas com essas bactérias, né? Que são as infecções multiresistentes, que eu falei bastante para vocês já. Essas infecções multiresistentes, elas vão ocorrer por causa de diversos fatores. A gente vai ver detalhadamente sobre esses fatores em uma próxima aula, mas hoje o nosso grande problema é as doenças multiresistentes, né? As bactérias que são resistentes aos antibióticos, e são diversos aí os antibióticos que elas têm resistência. Eu coloquei aqui um exemplo da azitromicina, né, que nós sabemos tem resistência, atualmente já tem uma grande resistência, mas, né, nós vamos ter, eu acredito, uma resistência maior ainda por causa do uso descontrolado desse medicamento no último ano, digamos assim. Então, nós temos sim, né, ainda uma preocupação muito grande no controle dessas infecções
causadas por bactérias, até porque muitas delas têm uma resistência tão grande aos antibióticos que acabam aí causando infecções hospitalares, né? E levando à morte dos pacientes, principalmente pacientes pós-cirúrgicos, pacientes imunocomprometidos, né? Que acabam se infectando dessa bactéria no hospital e não conseguem ter uma, né? Não conseguem eliminar a bactéria do organismo e acabam tendo uma septicemia, né? Uma infecção generalizada de todos os órgãos. Então, um pouquinho aí sobre as infecções bacterianas, né? Essas infecções elas podem ser tanto exógenas quanto endógenas. As exógenas são aquelas causadas por agentes que são normais do nosso organismo, estão no nosso organismo. As endógenas, desculpa, são os que estão no nosso organismo. Então, que são da microbiota normal. Já as exógenas são bactérias que são fora do nosso, que estão fora do nosso organismo, por exemplo, que nós pegamos por causa do instrumento contaminado, por causa do contato com outra pessoa. Então, são, o programa já diz, né? Exógenas, de fonte externa. As endógenas são causadas por agentes da microbiota normal do indivíduo. Então, isso é importante, essa definição, porque algumas bactérias a gente vai ver hoje mesmo, por exemplo, que a Escherichia coli, ela é uma bactéria comum do nosso organismo, da microbiota, mas ela acaba cometendo outros órgãos também. Então é bom a gente ter um pouco dessa ideia do que é infecção endógena, infecção exógena. Outra definição importante é a diferença de infecção e doença. Infecção é quando a bactéria se instala no hospedeiro e multiplica-se, porém não causa doença. Então, a microbiota normal pode ser considerada uma infecção, porque ela não causa doença, tá bom? Já a doença, ela é quando esse patógeno se instala no organismo e gera manifestações clínicas. Isso quer dizer que ele causa uma doença para nós, né? E por isso é conhecido como doença. Em relação ao tempo de infecção, então, nós temos o período latente da infecção, que é o início da infecção até a transmissão dessa infecção. Nós temos, então, um período onde ela ainda não está infectando. É o início até o começo dessa infecção, até a transmissão. Período de incubação é quando nós temos a multiplicação dessa bactéria. Ela vai se proliferar e vai iniciar as manifestações clínicas. E o tempo de transmissibilidade é quando nós conseguimos transmitir essa bactéria para outra pessoa. Isso pode ser uma pessoa doente ou não. Pode ser uma pessoa somente infectada por aquela bactéria, que nela não está causando nenhuma doença, mas ela pode transmitir para uma outra pessoa que está com uma imunidade comprometida e nessa pessoa pode se tornar uma doença. Ou não também, pode só transmitir e acaba não causando, né, a doença. Porém, esse agente, ele geralmente é infeccioso, tá? Então, tem que cuidar bastante com esses períodos aí. Nós temos ainda a transmissão direta e a transmissão indireta. A transmissão direta é quando o indivíduo infectado transfere diretamente por contato físico para outra pessoa, através de secreções, por exemplo. Essas doenças, geralmente tuberculose, gonorreia e sífilis, são transmitidas dessa maneira, de uma pessoa diretamente para outra pessoa. Já a transmissão indireta é por objetos contaminados. Então, alimentos contaminados, água, também é uma transmissão indireta, além dos objetos, é claro. E ou através de vetores, como por exemplo da peste que eu falei para vocês, que era transmitida pela
pulga, né, de um indivíduo, de um indivíduo, por exemplo, de um animal, a pulga pegava desse animal e passava para a pessoa, ou passava de uma pessoa para outra, mas através do vetor da pulga, né? Na bactéria, a gente não tem tantos vetores assim como a gente tem nos vírus. Né? Nós vamos falar de vírus mais para frente, né, no próximo semestre, e vocês vão ver como tem vetor de vírus. Na bactéria não tem tantos. Né? Um exemplo aqui que eu dei para vocês é a pulga, mas a gente não tem tantos vetores assim. Nós temos ainda uma definição, digamos assim, de infectividade. Essa infectividade ela pode ser endêmica, holoendêmico e hiperdêmica. A endêmica é quando nós temos uma ocorrência relativamente estável, ou a gente tem uma alta ocorrência, onde essa infecção ela sempre está em alta, né, nunca baixa, ou uma baixa incidência, né? Então, pode ser sempre baixo. Não importa se está alto ou está baixo, quer dizer que o nível sempre está estável, né? Uma relação onde sempre tem uma grande quantidade de pessoas ou uma pequena quantidade, não fica oscilando, é sempre estável, por isso uma incidência endêmica. Por exemplo, tuberculose, hanseníase, que são doenças que não são muito comuns, sempre estão num nível baixo, mas elas sempre estão, né, as pessoas sempre estão sujeitas. Teve uma época aqui no Brasil que foram, né, a hanseníase e a tuberculose, ela era uma doença, assim, que tinha uma endemia, né, extremamente alta, mas atualmente ela é bem estável, tá? A holendêmica, ela atinge toda uma população. Por exemplo, né, o que a gente está vivendo hoje, né, o coronavírus, ele é considerado uma pandemia, mas no nosso caso, ele não é holendêmica. Por quê? Porque ele atinge a população inteira, indiferente se for jovem ou se for idoso. Na holendêmica, não. Na holendêmica, ele vai afetar mais as pessoas mais novas. Tá? Geralmente por quê? Porque as pessoas mais velhas já pegaram a doença e elas acabam se tornando imunes, tá? E aqui, né, no nosso caso de hoje, né, falando do coronavírus, que é um vírus, né, não uma bactéria, mas só para vocês terem uma ideia, ela não é, porque ela atinge toda a população, indiferente se for jovem ou se for idoso. As hiperendêmicas são doenças que elas vão estar presentes na população em uma alta incidência e alta prevalência, atingindo todos os grupos, que aí entraria o coronavírus como exemplo. Então, ele vai atingir tanto idosos como pessoas mais jovens. Né? Ele vai ser uma pandemia, né? Mas ela é uma hiperendemia, onde nós vamos ter uma infecção generalizada entre todas as pessoas. Tá? Então, isso é importante também, essas definições, tá bom? Isso aí a gente, né, vai acabar ouvindo nas próximas aulas, e aí você já tem as definições, sabendo o que são, né, essas definições. Eu não vou precisar mais explicar para vocês em relação a isso. Pessoal, dúvidas até aqui? Não? Até agora tá tranquilo, prof. Então tá bom. Então agora a gente vai começar para valer, digamos assim. Agora que vai começar a aula. Né? Então nós vamos falar sobre os bacilos, né? Vamos começar falando sobre os bacilos positivos fermentadores de glicose. Então, esses bacilos, eles, na sua grande maioria, não causam doenças, na sua grande maioria, mas nós temos diversos que acabam causando doenças. Os bacilos, eles são esses bacilos, né, gram-positivos fermentadores de glicose, eles são difíceis de ser isolados, tá? Então, por causa dessa dificuldade de isolar, acabam sendo difíceis de ser identificados, mas a gente vai ver que tem uns kits prontos aí que auxiliam muito na identificação deles, tá? Então, eles acabam, né, alguns
sendo normais ao nosso organismo, como, por exemplo, a Escherichia coli, né, que a gente tem no organismo, mas eles acabam sendo patogênicos dependendo da cepa. Então, normalmente não são. E nós temos também bactérias que não são comuns ao nosso organismo, como a salmonela, que acaba causando uma doença e doenças graves que podem sim levar à morte do indivíduo. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar aí mostrando um pouquinho das características dessa bactéria. Então, hoje nós sabemos que existe aproximadamente 42 gêneros dessa bactéria e mais de 100 espécies. Então, nós temos bastante, né? Mais de 100 tipos de bactérias que são conhecidas como bactérias negativas, positivas, desculpa, gram-positivas, fermentadoras de glicose. Essas bactérias, elas podem ser tanto aeróbicas como anaeróbicas facultativas. Então, elas podem utilizar o oxigênio ou não, né? Ou ser anaeróbicas facultativas. Depende muito da bactéria que a gente está falando. Elas são pouco patogênicas, como eu falei para vocês, e elas causam enteroinfecções. Vocês sabem o que quer dizer enteroinfecções? Alguém tem uma ideia? Vamos Dentro lá. de célula, talvez? Não. Entero. O que quer dizer entero? Ninguém? As interinfecções são infecções intestinais normalmente, tá? Então, vocês vão ver que a maioria dessas bactérias acabam causando infecções intestinais. Ah, professora, mas você falou de Escherichia coli. Escherichia coli, ela é comum no intestino. Mas se a gente tiver a imunidade comprometida e dependendo da cepa, ela pode se tornar uma bactéria que causa infecção intestinal, tá? Então, por causa dessa característica de causar infecções intestinais, as bactérias desse grupo são conhecidas como, opa, deixa eu passar lá no slide, são conhecidos como enterobactérias ou enterobacteriaceae, né? Enterobacteriaceae. Mas a gente conhece mais como enterobactérias. Se vocês procurarem aí no Google, né, vocês vão encontrar muita coisa sobre elas. Tá? Por quê? Porque por elas não serem tão agressivas, muitas vezes, né, a gente tem elas no organismo e elas acabam sendo identificadas. Porém, nós podemos ter, como eu falei para vocês, uma infecção oportunista, quando, por exemplo, diminui a quantidade de bactérias de alguns sistemas e essa bactéria da flora normal vai para a flora, né, para outra flora, como por exemplo, vai para o útero, né, vai para a região vaginal, né? Então isso é muito comum. E essas bactérias elas causam, sempre estão envolvidas lá com as nossas viroses, digamos assim, né, que é conhecido erroneamente como virose, porque não é causado por vírus, a gente, né, Sonha! Camila? Desculpa, professora. Você que estava com dúvida. Então, a gente vê falar virose, mas virose a gente já pensa, virose é causada por vírus, mas não. A maioria dessas viroses que a gente conhece são bactérias, são infecções bacterianas. Mas é claro que tem também algumas bactérias, alguns vírus, me desculpe, a gente vai ver isso também, que também causam aquelas doenças gastrointestinais, que é bem comum da gente ouvir aí, que as pessoas, né, os sintomas que as pessoas estão passando. Então, vamos falar um pouquinho aí mais sobre as características dessa bactéria. Como eu falei para vocês, essas enterobactérias, eu vou me dirigir a elas por esse nome, porque eu acho um pouco mais fácil de falar e mais curto também. Então, as enterobactérias, elas acabam sendo conhecidas por fermentar glicose. E o que é essa fermentação de glicose? Ela consegue, transformar a glicose, deixa eu colocar um laserzinho aqui, em
ácido pirúvico. Então, nós vamos ter aqui a glicose no tubo de ensaio e depois essa glicose é transformado em ácido. Então, para a identificação, uma das formas de identificar essa bactéria é verificar se ela tem essa capacidade. Então, nós utilizamos aqui um tubo de ensaio com água peptonada, que é um indicador. Essa água peptonada, quando está em uma região neutra, básica, ela vai ter essa coloração aqui verdinha. A partir do momento que a bactéria consome essa glicose e transforma em ácido pirúvico, nós vamos ter a modificação da coloração do meio, que é a coloração amarela. Isso ocorre por causa da água peptonada. Essa água peptonada é o indicador. Em meio básico, ele vai ter, meio básico e neutro, vai ter uma coloração verde. Em meio ácido, vai ter uma coloração amarela. Então, nós conseguimos, através dessa reação, verificar se essa bactéria é fermentadora de glicose. Se ela for fermentadora de glicose, a gente já pensa, é uma enterobactéria. Então, a gente já tem uma ideia do que pode ser utilizado para tratar. Tá? Então, a gente já sabe, as enterobactérias, elas podem ser tratadas com qual antibiótico, né? A gente já tem uma noção aí, tá bom? Outra característica interessante dessas enterobactérias é que elas reduzem nitrato a nitrito. Então, elas têm uma facilidade para redução desse nitrato a nitrito. Então, nós também utilizamos aí uma reação bem interessante, que é com pó de zinco. Então, quando nós temos a atividade bacteriana, essa bactéria reduz o nitrato. Então, o nitrato vai virar nitrito, beleza. Nós vamos ter aí uma modificação e não vai ter mais nitrato no meio. Então, se nós colocamos o zinco no tubo de ensaio, quando a bactéria consumiu o nitrato, vai ficar branquinho. Se a bactéria não consumiu o nitrato, a hora que a gente coloca o zinco, fica vermelho, ou seja, reação negativa. Tá? Então, nós conseguimos observar através dessa reação e já conseguimos direcionar. Também é uma enterobactéria. Olha que ela tem mais essa característica, é uma reação confirmatória, digamos assim. E tem mais uma reação muito importante, que na verdade são duas reações, a oxidase e a catalase. A oxidase, o teste de oxidase, nós vamos colocar o dimetilp-feniladiamina, que vai reagir com a bactéria. Se ele reagir com a bactéria, vai ficar roxo, quer dizer que é uma oxidase positiva. No nosso caso, no caso das enterobactérias, ele não vai reagir, ou seja, é oxidase negativa. E aqui é interessante, pessoal, e é importante, para ser considerada uma bactéria, né, uma enterobactéria, precisa ter oxidase negativa. Se der oxidase positiva, não é uma enterobactéria. A catalase, por sua vez, ela vai ter formação de bolhas na presença de água oxigenada. Então, quando nós colocamos a água oxigenada em contato com essa bactéria, vai ter a formação dessas bolhas e vai ter a catalase positiva. Então, pessoal, características importantes, coloquem aí no caderno de vocês. Característica importante, fermentadora de glicose. Então, as enterobactérias são fermentadoras de glicose. Segunda característica importante, oxidase negativa, né? A bactéria não vai reagir com o dimetilfenilediamina. Outra característica importante, catalase positiva, reage com a água oxigenada. E faltou mais uma característica que eu falei na slide anterior. Qual que é?
Que reduz o nitrato ao nitrito. Isso mesmo, redução de nitrato a nitrito. Então, essas são as 4 características. Para ser considerada uma enterobactéria, precisa ter essas 4 características. Senão, alguma coisa deu errado no teu ensaio, você vai ter que fazer uma pesquisa novamente. Tá bom? Outras características que podem ser observadas, né, nessas bactérias. Então, ela vai ter esse tipo de flagelo aqui, ou ela não tem flagelo. Que flagelo que é esse? Vocês lembram lá das nossas primeiras aulas? Que tipo de flagelo que é? Não? Esses flagelos são os flagelos petríqueos. Então, essas bactérias, elas têm essa característica. A gente já vai ver algumas aí, eu vou mostrar para vocês. Elas têm esse tipo de flagelo. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente pode olhar no microscópio e ver se ela tem um flagelo. Se ela tiver, já sabemos que provavelmente seja uma enterobactéria. Claro que não é só a enterobactéria que tem esse tipo de flagelo, mas é uma característica interessante. Ou ela não tem nada de flagelo. Ela não tem, por exemplo, só um flagelo. Tá? Isso não acontece. Ou ela tem o flagelo petríqueo, ou ela não tem flagelo. Isso é uma característica importante também dessas bactérias, tá bom? Essas bactérias, elas acabam se multiplicando facilmente no solo, na água, nas plantas e principalmente no nosso trato gastrointestinal. Então, elas são comuns nessa região, tá? E acaba facilitando também a contaminação ao hospedeiro. Como elas são comuns, né, algumas, né, comuns no nosso trato gastrointestinal, pode ser facilmente, né, essas bactérias podem facilmente acabar acometendo outras regiões do nosso organismo. Podem ser comuns para uma pessoa e para outra pessoa não ser comum e acabam causando uma infecção àquela pessoa. Quando eu já falei bastante, mas eu vou falar um pouquinho mais da Escherichia, que a gente já vai ver. A Escherichia coli, normalmente, ela não é patogênica ao nosso organismo, tá? O que acontece? Existem cepas diferentes. Como essa bactéria, ela tem uma grande facilidade, né, e nós temos uma grande quantidade dela no nosso organismo, ela acaba sofrendo mutações, né, e mutações muito facilmente. Essas mutações modificam a patogenicidade dessa bactéria, ou seja, ela acaba se tornando patogênica e acaba causando infecções gastrointestinais. Pode acontecer sim. Normalmente, a que eu tenho, né? Se eu sou uma pessoa que está saudável, não está com infecção. Mas durante a alimentação, eu posso acabar me contaminando com uma bactéria patogênica ou até mesmo pela água não tratada, e isso acaba se tornando, né, uma doença. Então, lembra que eu falei para vocês numa das aulas também sobre a água, sobre o tratamento de água? Uma das pesquisas que a gente faz na água é a quantidade de Escherichia coli presente nela. Porque se tiver uma grande quantidade, pode ser que esse paciente ou essa pessoa normal, né, acabe se contaminando. Então, lá na Sanepar ou, né, em outras empresas de água, eles fazem essa pesquisa para não enviar água contaminada para, né, as nossas casas, digamos assim. Então, uma das pesquisas é a presença de Escherichia coli, porque elas acabam sofrendo grandes mutações e isso pode sim, né, acabar sendo patogênico ao ser humano. Em relação às infecções, normalmente essas enterobactérias elas estão associadas a infecções de abscessos, pneumonia, meningite, septicemia. Pessoal, aqui é até interessante, eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre a septicemia. Nós vamos ver que essas bactérias elas também causam bacteremia. E qual que é a diferença de bacteremia e septicemia?
Bacteremia é quando as bactérias, elas se multiplicam, só um pouquinho, peraí que eu saí aqui, se multiplicam no sangue, elas estão presentes no sangue, bacteremia, tá? É difícil uma bactéria ir para o sangue, mas pode acontecer. Então, é uma bacteremia. Septicemia é quando essas bactérias que estão presentes no sangue ou não, elas acabam contaminando diversos órgãos ao mesmo tempo. Então, é uma coisa muito comum, vocês vão ver muito isso em hospital, quando vocês forem fazer estágio, ou até mesmo quando vocês forem trabalhar em hospital, a pessoa ter septicemia, que é uma infecção generalizada de múltiplos órgãos. Né? Então, bacteremia a gente quase não ouve falar. A gente sempre ouve falar septicemia, mas às vezes a gente tem um pensamento errôneo, falando assim, a septicemia quer dizer que a bactéria está na corrente sanguínea. Não. Septicemia quer dizer que a bactéria está em diversos órgãos, tá? Em múltiplos órgãos. Quando a bactéria está na corrente sanguínea, nós chamamos de bacteremia, tá bom? Se conseguir, né, é difícil tratar também, porque a partir do momento que ela entra na corrente sanguínea, ela facilmente acaba indo para outros órgãos, tá? Também nós vamos encontrar essas doenças e infecções de feridas, né, em feridas, infecções do trato geniturinário e infecções gastrointestinais, e por isso o nome enterobactérias. Precisam ver que a maioria é infecção gastrointestinal. Nós temos diversas bactérias aí que são conhecidas por causar doenças patogênicas ao ser humano. É claro que eu não vou falar de todas, porque senão a nossa aula fica muito comprida, e algumas a gente não tem tanta importância, tá bom? Eu vou falar das principais, das mais conhecidas. Mas é importante vocês saberem que elas existem. Então, nós temos a Escherichia coli, a Klebsiella spp. Aqui também vai abrir outro parênteses. Por que SPP? Né? Eu sempre falei de SP para vocês. Por que agora eu estou falando de SPP? SPP é quando são diversas espécies. SP é quando é uma espécie só, tá? Então, Klebsiella SPP, então todas as espécies desse gênero. Enterobacter também causa, né, são um tipo de enterobactéria, Proteus, Providência, Morganella, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Serratia, Eduardiziella, Afnia e Yersinia. Então, essas são algumas bactérias aí conhecidas que causam doenças. Como eu falei para vocês, eu vou falar das principais para nós não nos estendermos muito na nossa aula. Vamos começar, né, pela Escherichia coli. Olha aqui que interessante, coloquei até uma fotinho para vocês. A Escherichia coli, ela é uma das bactérias que tem aí os flagelos petríceos, tá? Então, ela possui flagelo. Normalmente, ela habita o nosso trato gastrointestinal, principalmente o intestino, né? Ela é bem comum nessa região. E alguns sorotipos, né? Alguns tipos, né? Algumas bactérias que sofreram mutações, elas podem sim causar gastroenterite. Então, apesar dela ser uma bactéria comum na nossa flora, ela pode sofrer mutação e se tornar uma bactéria patogênica, causando essa gastroenterite, que é conhecido aí por uma diarreia intensa, com muito muco, tá? É comum essa bactéria causar esse tipo de gastroenterite. Nós também temos essa bactéria conhecida como uma das principais causas de infecções urinárias, principalmente em mulheres, né? Por quê? Por causa que, como elas estão presentes em grande quantidade nas fezes, elas acabam facilmente contaminando a região ali urinária e acabam causando infecções urinárias.
E elas também podem causar bacteremia, que é a bactéria na corrente sanguínea. Então, algumas características delas aqui. Outra doença, outra bactéria, me desculpa, bem conhecida é a Klebsiella. Aqui eu já até coloquei ela para vocês, né? Sempre lembrando que elas são bastonetes, né? Essas bactérias, elas também são normalmente encontradas no trato gastrointestinal e na natureza em geral. A mais comum das bactérias, a mais encontrada, digamos assim, é a Klebsiella pneumoniae. Então, o próprio nome já diz, né? Ela vai acabar causando pneumonia, ou seja, ela vai estar aí bem presente em infecções hospitalares na região pulmonar. Então, ela é, infelizmente, digamos assim, encontrada nessa região, em infecções hospitalares pulmonares, infecções pulmonares em pacientes hospitalizados. Essa é uma característica dela. A próxima é a Enterobacter. Essa bactéria ela não tem flagelo. Vocês estão vendo? Ela é um bastonete normalzinho. Ela habita normalmente o trato gastrointestinal, mas ela também está presente em plantas e em alguns insetos. E ela pode também ser encontrada, e é encontrada normalmente, né, em água e produtos lácteos. A gente tem que ter um cuidado, né? Aqui eu coloquei essa bactéria, mas é um cuidado especial quando a gente fala de produtos lácteos, porque principalmente leite, esses queijos feitos em fazendas, né, em sítios, por causa dessa bactéria e das outras também. Por quê? Como essas bactérias elas são comuns no trato gastrointestinal, tanto das pessoas, do ser humano, como de alguns animais, elas podem, né, durante a ordenha, digamos assim, contaminar o leite, tá? Isso pode acontecer, principalmente se a higiene da pessoa que está fazendo, né, a coleta do leite ou a produção do queijo não for muito boa, tá? Então, isso tem-se um cuidado especial, porque pode sim ter a presença dessa Enterobacter e muitas vezes ela é comum no animal, tá? E pode ser que seja uma espécie comum em animal que não é comum no ser humano. E durante, né, a retirada do leite, a vaca acaba defecando e pode sim contaminar o leite, tá? E acaba, né, as pessoas acabam se alimentando de um leite contaminado. Em relação aos interesses clínicos, essa bactéria ela é um pouquinho diferente das outras que a gente viu. Ela pode contaminar, e ela tem uma grande facilidade para isso, em contaminar soluções intravenosas. Tá? Então, durante a preparação, às vezes a pessoa acaba, né, não tendo não se higienizou direito, vai preparar uma solução intravenosa e acaba contaminando essa solução. Nós já observamos também que essa bactéria ela tem uma grande facilidade em contaminar banco de sangue, equipamentos hospitalares. Então, ela acaba tendo uma resistência maior que as outras bactérias e acaba sobrevivendo por mais tempo nessas regiões. E isso pode sim ser um grande problema dentro de um hospital. Porque você já imaginou contaminar uma solução intravenosa? Daí você vai fazer né, uma aplicação dessa solução, uma aplicação de soro, está contaminado pela bactéria, a bactéria vai direto para a corrente sanguínea e acaba causando uma bacteremia, tá? Então, essas bactérias, elas são comuns em ambientes hospitalares e podem sim contaminar, né, facilmente, né, esses equipamentos e essas soluções e até mesmo sangue dos bancos de sangue. Tem que ter uma higiene bem rigorosa, né, nos hospitais para evitar essa contaminação. Como ela é comum no nosso trato gastrointestinal, né, normalmente a gente não vai
ter tanta infecção gastrointestinal causada por ela. Porém, ela é oportunista, ela pode causar diversas doenças, como pneumonia, osteomielite e septicemia, né, infecção generalizada. E nós temos uma bactéria dessa espécie, que é o Enterobacter aerogenes, que pode sim provocar infecção gastrointestinal, no trato respiratório, no trato urinário e na pele. Tá? Então, tem que cuidar bastante e eles são bem comuns em infecções hospitalares. Tá? Então, são difíceis de ser isoladas, né? Nós vamos ver como é feita a identificação, mas não é uma identificação muito fácil, então tem que cuidar bastante em relação a isso, né? Eu vou frisar mais uma vez aqui com vocês, acho que chega a ser até chata nesse ponto, mas aí é o cuidado de todos os profissionais que estão dentro do hospital, né? Para não levar de um leito para outro, durante, né? Você está utilizando o banheiro antes de conversar com o paciente, entrar em contato com o paciente, ter uma higienização adequada para não levar essa bactéria, para não passar essa bactéria e aumentar o risco de uma infecção generalizada ao teu paciente. Principalmente, né, durante a fisioterapia respiratória, por exemplo, porque você, durante essa fisioterapia, pode, né, se você estiver contaminado, levar uma infecção para essa região do trato respiratório e acaba aí causando uma infecção grave, principalmente porque essas enterobactérias elas não vão estar somente em você, elas podem estar no equipamento que você está utilizando, na sonda que você está utilizando, por exemplo, para fazer essa fisioterapia respiratória. A outra bactéria que nós vamos falar é as do tipo Proteus, né? Do gênero Proteus. Essa também vai ter aí a presença de flagelos petríceos, tá? Ela pode ser encontrada no solo, na água e também em alimentos contaminados. A espécie mais comum é o Proteus mirabilis, tá? Então é o mais comum. Em relação aos interesses clínicos, elas são bactérias comuns que causam infecção do trato urinário, até abreviei aqui para vocês como ITU, mas é a infecção do trato urinário, e também feridas. Nós temos uma espécie chamada Proteus vulgaris, que acaba sendo uma infecção muito perigosa para pacientes imunocomprometidos. Então, pacientes que têm imunidade, né, baixa já por causa de alguma doença, ou pacientes que estão fazendo quimioterapia, tá? Então tem que ter um cuidado especial com esses pacientes em relação a essa infecção por bactéria. Quando a gente já sabe o que o paciente, né, um paciente imunocomprometido, então a gente já até direciona. Pode ser, né? Vamos ver, vamos pesquisar, vamos dar uma olhadinha se não é o Proteus vulgaris, porque é um paciente já que está com uma imunidade baixa. Podia ser até uma bactéria que antes não acometia ele, mas como a imunidade baixou, pode ocasionar e pode estar presente nessa infecção do trato urinário ou pode estar presente nessa ferida, por exemplo. Outra bactéria, até coloquei aqui para vocês uma colônia dela, é o Citrobacter. Olha que bonitinha que ela é, né? Ela fica rosa aí no meio maconque, tá? Então ela é bem, bem bonita, digamos assim. Ela também é normal no nosso trato gastrointestinal, né? Então todas elas, vocês vão ver, eu acho que é só salmonela que não é comum no nosso, né? Mas é comum em outros animais. Vai ser encontrada no solo, na água e nos alimentos. É uma espécie, a espécie, desculpa, mais comum é o Citrobacter freudi, e em relação aos interesses clínicos, ela pode causar gastroenterite, dependendo da espécie,
E nessa gastroenterite nós vamos ter uma diarreia grave, febre, distensão abdominal, tá? Então, essas infecções, quando causadas por espécies, né, patogênicas, elas são bem graves e vai ter todo aquele sintoma de dor na abdominal, ânsia de vômito, febre, diarreia, tá? É bem comum. Elas também podem causar infecção no trato urinário e tem uma espécie chamada Citobacter kozeri, que ela é comum em meningites, principalmente em recém-nascidos, lactantes, tá? Então é bem comum, digamos assim, né? Tem que normalmente quando a gente suspeita de meningite em recém-nascidos, a gente já vai pesquisar por essa Citobacter kozeri, porque é a mais comum de causar isso. E a salmonela. A salmonela também vai ter aí os flagelos petríceos. A salmonela, ela é normalmente encontrada em alimentos, principalmente ovo, né? Você já deve ter ouvido quantas vezes falar de salmonela, principalmente lá na maionese que alguém comeu, foi numa festa, comeram lá maionese e 30 pessoas foram internadas por infecção gastrointestinal. Essa infecção normalmente é causada por salmonela. Tá? Então, a salmonela ela é comum em diversos alimentos, mas no ovo nós temos uma quantidade maior porque ela é comum em algum trato intestinal, né, de algumas galinhas, tá? Então, por isso que é mais comum no ovo, mas não é só no ovo, tá? Nós vamos encontrar salmonela em outros alimentos também. A salmonela, ela causa, né, uma doença bem grave ao ser humano, que começa com essa infecção gastrointestinal, ânsia de vômito, diarreia, e pode sim levar à morte do indivíduo se não for tratado, tá? Então tem que cuidar muito em relação a isso. Nós temos 3 tipos mais comuns. O primeiro é a Salmonella typhi, que nós conhecemos aí por causar febre tifoide, que é realmente uma febre muito alta, a pessoa vai ter, né, calafrio, até alucinação por causa dessa febre. A segunda bactéria comum desse gênero é a Salmonella faratifes. Essa vai causar febre paratifoide, tá errado ali, tem que arrumar, e também a gastroenterite. Então, além da febre, ainda ela causa infecção gastrointestinal bem grave. E nós temos o terceiro tipo, que é a Salmonella typhimurium, que causa gastroenterite e meningite infantil. Tá? Então, essas são algumas espécies, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a doença que elas causam, porque elas são bem comuns e realmente por causa dessa infecção aí causada, né, em presente normalmente observado em pessoas que comem a maionese que estava contaminada por salmonela. É claro, pessoal, que nos últimos anos nós tivemos uma grande diminuição, né, dessas salmonelas, mas ainda pode acontecer. Por isso que a gente não deve, por exemplo, deixar a maionese e comer daqui 3 dias, né? Tem que ser um alimento fresco. Por quê? Geralmente pode ter a salmonela ali, tá? Ela pode estar presente mesmo no alimento fresco. Porém, quando nós falamos de alimento fresco, nós vamos ter uma pequena quantidade de salmonela. Com o passar do tempo, essa salmonela ela consegue se multiplicar lá na maionese ou no ovo, digamos assim, né? No ovo, não no ovo na casca, né? No ovo quando a gente tirou ele da casca e preparou ele e deixou na geladeira, digamos, né? E essa salmonela ela se multiplica no alimento e acaba aí se tornando mais patogênico, o teu organismo não consegue eliminar ela,
tá? Então tem que ter um cuidado especial aí com ela. Ela vai ter uma grande quantidade. As infecções bacterianas, elas têm isso também. Dependendo da quantidade de bactérias que nós temos no alimento, elas acabam não sendo controladas pelo organismo e acabam sendo patogênicas. Em relação ao isolamento, lembra que eu falei para vocês que o isolamento e identificação dessas bactérias. Ah, pessoal, antes alguém ficou com alguma dúvida sobre a salmonela, sobre as outras bactérias? Se tiverem dúvida, me perguntem, hein? Não vão ficar com dúvida. Então, em relação ao isolamento, nós temos uma característica importante, né? Essas bactérias, elas não são muito fáceis de isolar, tá? Então, como elas não são fáceis de isolar, nós vamos ter algumas formas de identificação, tá? Uma das formas aí é tentar verificar a sua presença nos meios de cultivo. Então, nós realizamos aí a coleta com suave na região onde está a contaminação. Suave, vocês agora já conhecem bem, né? Aquele cotonetão, né? Que o pessoal faz a coleta do coronavírus, mas a gente faz há muitos anos a utilização desse suave para coletar bactérias, para coletar vírus também em outras regiões. Então, faz-se a coleta com suave e vai levar para crescimento. Nós podemos fazer o crescimento no meio não seletivo, que é o agar de sangue ou o agar chocolate. Ali nós vamos ter um crescimento de todas as bactérias, tá? Não é seletivo, então tem o crescimento de bactérias do modo geral. Ou nós podemos levar lá para o meio seletivo, que é o agar maconque. Nesse meio de agar maconque, nós vamos ter a seguinte característica: se tem a presença de enterobactérias, nós vamos ter a colonização de cor rosa ou vermelha. Então, a gente já sabe, se teve essa coloração, ela é fermentadora. Ou seja, ela vai ficar, né, vai produzir ácido, esse ácido vai tornar o agar avermelhado. Então, aqui no agar, no maconque, nós temos um indicador chamado vermelho neutro. Ficou vermelho, quer dizer que está ácido, e o indicador, então, vai deixar todo meio avermelhado. Não era uma enterobactéria, não vai ter produção de ácido, nós vamos ter uma coloração amarelada e a bactéria só vai crescer normalmente. Então, assim, é um meio seletivo por causa da coloração. Não quer dizer que as outras bactérias não vão crescer. Outro detalhe, nesse meio, normalmente, só cresce bacilos, não cresce cocos, porque ele vai ter sais biliares também, lá é um meio bem rico, e esses sais biliares acabam interrompendo ou diminuindo o crescimento dos cocos. Então, isso é importante e auxilia na identificação. Então, lembrem-se lá, anotem aí no caderno de vocês. Isso aqui até pode cair no questionário, no próximo questionário aí que eu vou dar para vocês. Para identificar, no auxílio, né, da identificação da bactéria, nós podemos utilizar o agar maconque. Quando a bactéria, a enterobactéria, está presente, ela vai produzir ácido, fazendo com que o meio fique avermelhado, né? Fique vermelho. Então, isso indica a presença de enterobactérias, tá? Se não ficou vermelho, ficou amarelinho, não teve, né, a formação dessa coloração, nós sabemos que não é uma enterobactéria, porém, provavelmente seja um bacilo. Tá? Nós sabemos que não é fermentador, por exemplo. Isso a gente vai ver na próxima aula, os bacilos não fermentadores. Outra forma de identificação é a presença das enzimas, que a gente já falou, fermentação de glicose,
oxidase, né? Se deu oxidase negativa, quer dizer que essa bactéria não tem citocromo-oxidase e provavelmente seja uma enterobactéria. A possibilidade de redução de nitrato a nitrito, tá errado aqui, tá trocado, nitrato a nitrito. Catalase positiva são uma das formas de identificação, né? Presença de enzimas. Então, a catalase é uma enzima, o citocromo oxidase é uma enzima. Para a fermentação de glicose, a bactéria vai necessitar de enzima e para redução de nitrato a nitrito também precisa de enzima. Então, uma das características das enterobactérias é a presença dessas enzimas. Podemos também verificar através da coloração de Gram, né? E também verificar a morfologia desse bacilo, se tem presença de flagelo, se esses flagelos são petríceos ou se não tem. Se a bactéria tiver só um flagelo, quer dizer que não é uma enterobactéria, né? A gente já descarta essa possibilidade. Outra forma de identificação é a motilidade. Isso eu falei um pouquinho para vocês lá quando eu mostrei para vocês o meio. Então, naqueles meios semissólidos, quando tem motilidade, ou o meio líquido mesmo, quando tem motilidade, acaba causando, né, a turvação do meio. Essa turvação do meio indica que a bactéria tem flagelo, tá? Isso ajuda na identificação, mas não quer dizer que se ela não tiver utilidade, ela não é uma enterobactéria, porque lembra que eu falei para vocês que tem algumas bactérias que não possuem flagelos, né, das enterobactérias. Então, se tem turvação, a gente já pode descartar algumas, né? Então, ela pode ser um estafilococcus um E. coli, pode ser uma salmonela, a gente acaba direcionando, mas não pode descartar, tá? Isso é para auxiliar na identificação daquela bactéria. Nós temos também a observação de outros métodos, que é como se fosse um kit, tá? Nós compramos, né, no laboratório, quando precisamos identificar a bactéria, um meio de cultura, um tubo de ensaio, que na verdade não é um tubo de ensaio, a gente chama de método LAI, ALI, que é um tubo de ensaio onde nós vamos ter a presença de meio onde verifica a motilidade, onde verifica a presença aí de compostos que vão modificar a lisina, também compostos, né, uma outra parte do meio, onde tem glicose, ureia, gás, ácido sulfúrico, hidrogênio sulfeto, triptofano, sacarose e indol. Então, esse meio aqui, ele é vários meios em um tubo de ensaio só, tá? Falar tubo de ensaio que é um pouco mais fácil de entender. Então, olha só. E a partir dessas características, nós conseguimos identificar tipos de bactéria diferentes. Então, as bactérias, algumas delas, elas podem ocasionar desaminação do L-triptofano, produção de indol, produção de sulfeto de hidrogênio, hidrólise de ureia, né? Nós temos a ureia que pode causar uma hidrólise e também descarboxilação da lisina. Então, dependendo da espécie, nós vamos ter uma modificação diferente. Aqui, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada um dessas interações, vocês podem lá, não vou entrar em detalhes, até porque não é o intuito da nossa disciplina pesquisar a bactéria. Então, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha aí, pesquisar como que ocorrem essas reações, eu vou deixar aqui o site da Anvisa para vocês darem uma olhadinha. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece nesse meio. Então, olhem aqui, nós vamos ter
inoculação. Vocês estão vendo a diferença que ficou o meio aqui, ó. Esse meio ele era verde e roxo. A partir do momento que a gente inocula a bactéria, ela vai sofrer uma reação. E daí nós comparamos com a tabela que vem junto com o kit, tá? Que vem junto com o tubo de ensaio. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Então, a gente vai verificar. Primeira coisa que eu verifico quando eu vou ver é começando aqui pela motilidade e a lisina, tá? Então, aqui foi lisina positiva, porque está bem roxo, e motilidade positiva também. Então, a gente vai aqui e pesquisa qual deles tem motilidade e lisina positiva, ó. Aqui a gente vê, ó. Tudo que está todos roxos são esses aqui, ó. Então a gente consegue observar aqui. Então já descarta o que está amarelo. Outra característica, a gente vai verificar a coloração aqui na região central, aqui onde teve produção teve interação com a urease, teve, né, outras interações. Então, nós verificamos aqui, ó, tá bem escuro. Então, a gente elimina os que não estão escuros, que estão amarelados, tá? Elimina também. Então, verificamos aqui, né, sobrou os proteus, que estão escuros, sobrou também a Edwarsia e a Salmonella spp. Outra característica aqui, ó, a região ficou azulada. Então, não pode ser proteus, porque o proteus ele tá verde. Então, elimina os proteus também. Ficou aqui sobrando para nós o Edwarsiella ou a Salmonella. Então, aqui é interessante, né? A gente já descartou todos os outros tipos de bactérias, ficou só esses dois. Mas tem um detalhe aqui que vai nos dizer qual é, que é a presença ou ausência de indol. Vocês estão vendo que essa região ficou rosinha aqui, ó? Quer dizer que ele tem a presença de indol. No nosso caso, nós não temos a região rosa, tá? Então, é uma Salmonella spp. Direcionou a nossa pesquisa para Salmonella. Quando tem a presença de indol, ó, vou até colocar aqui para vocês, ó, tem essa coloração rosa. Daí vocês me perguntam, mas professora, sempre dá certo essa pesquisa, né? É fácil assim? Nem sempre. Por quê? Se a bactéria sofre muita mutação, ela não vai ser tão fácil de identificar. E aí vem a Escherichia coli, né? A Escherichia coli eu falei bastante para vocês sobre ela, é uma bactéria que sofre muita mutação, porque ela está presente aí em vários locais, e ela acaba se tornando difícil. Para vocês terem uma ideia, esses 4 tubos que estão aí nessa imagem, os 4 são Escherichia coli. Os 4. Veja a diferença de um tubo para outro. Então, cada um é uma cepa diferente, sofreu uma mutação diferente. E isso acaba tornando a identificação mais difícil. Tá? Pessoal, dúvidas aqui? Não. Não, então tá bom. Então, nossa aula hoje terminou um pouquinho mais cedo, tá? Semana que vem é feriado, dia 7 de setembro, vocês estão livres da prof, né? E na semana do dia 14 a aula volta ao normal daí. Pessoal, mais uma pergunta. Vocês, né, eu vi que a maioria já fez o questionário, vocês estão com alguma dúvida no questionário até agora, né? Eu dei o tempo até as 23h59, mas provavelmente lá por sexta-feira vocês já vão ter o resultado desse questionário lá. Alguém está com dúvida em alguma questão? Está tudo tranquilo? Como que tá? Eu achei tranquilo, prof. Então tá bom. Então tá, pessoal. Então, uma boa semana para vocês. Semana que vem vocês vão ter um descansinho e a gente volta no dia 14/9. Tchau!
Tchau, prof. Tchau, Beleza, professor. tchau, tchau. Beijo. Tchau.